Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é o Bruno Medina e o vídeo de hoje é um review sobre o meu mais novo monitor, que é esse cara que tá aqui atrás de mim, que é o monitor da Zinnia. O modelo dele é o Pegasy UW29, que é um monitor ultra-wide. Nesse vídeo aqui eu vou falar majoritariamente sobre as minhas experiências com monitores, ou seja, eu não sou um expert no assunto, eu tive 3 telas até hoje, porém, eu já tenho um entendimento legal do que eu preciso e o que é importante para mim. E no caso, o que é importante para mim é trabalhar, produção de conteúdo, fazer streaming e jogar. Eu tenho um negócio, né? Eu sou um barbeiro e tenho uma barbearia, então esse é o meu negócio principal. A produção de conteúdo é uma coisa nova para mim, recente, comecei há pouco tempo, que inclui fazer streamings e jogar, mas jogar não é a minha prioridade, assim como fazer streamings, apesar de eu gostar muito. Então, se você tem interesse em saber se esse monitor vai ser bom para você, se você procura essas qualidades, assiste o vídeo. E se você gosta de um conteúdo sobre tecnologia e atualizações de setup, esse tipo de coisa, eu aconselho que você se inscreva aí no meu canal, porque eu já tenho uma playlist aí com alguns vídeos sobre o assunto e tem bastante item legal aqui, principalmente se você ver alguma coisa maneira aqui no meu setup, provavelmente já tem na minha playlist ou vai ter. Então se inscreve aí e vamos para a parte mais importante que todo mundo quer, que é o unboxing e o começo do review. Bora lá! Bom, como vocês estão vendo aí, o monitor chegou em perfeito estado na caixa, né? Sem nenhum amassado nem nada. Atrasou um dia a entrega só, mas chegou tudo direitinho. A indicação é que você tire o monitor de lado, né? E não de cima para baixo. E aqui vem o manual de instruções junto com a garantia, a base do pé, um cabo HDMI, o cabo de energia, a fonte e o acabamento para a base. Depois é só você encaixar tudo direitinho aí na base. Você vai precisar da ajuda de uma chave Phillips para ficar bem firme. Uma vez que você terminou de montar, é só pegar o monitor e realizar o encaixe na parte de trás. Deu um pouquinho de trabalho para encaixar, mas deu certo. E aí encaixar o acabamento, que vai ficar tudo certo. Bom, o que me chamou a atenção do monitor ultrawide foi quando eu percebi a Paula usando. Ela tem um ultrawide da marca LG. Eu vou colocar o modelo dele aí na tela porque eu não lembro de cabeça. Se eu não me engano é LW29 ou WL29. Mas eu sempre acompanhei ela trabalhando e estudando aqui no computador, e ela usava o computador na maioria das vezes em 2 janelas. A janela principal ela fica assistindo do lado esquerdo, e na janela do lado direito, que seria uma janela secundária, ela deixava aberto para fazer anotações ou ela aplicava em tempo real aquilo que estava sendo ensinado na aula. Essa é a forma que ela gosta de aprender, ela aplica na hora. E eu sempre achei interessante, principalmente por essa facilidade que você tem de usar 2 janelas diferentes no mesmo monitor sem ficar tudo espremido, né? Sem ficar descentralizado. Eu odeio quando eu abria uma segunda janela no meu outro monitor e ela ficava dividida no meio, mas descentralizada, e eu precisava ficar ajustando. Parece bobeira, mas me incomodava. Fora isso, outra coisa que me chamou bastante atenção foi quando eu vi ela fazendo edição de vídeos no computador dela. Porque eu fazia a edição no meu outro monitor de 24 polegadas da Samsung, só que eu achava a tela dele bem pequena e ficava incômodo quando eu precisava fazer alguma edição de cor ou de áudio, que comia boa parte da minha tela e transformava ou o meu preview, deixava ele bem pequeno, ou a minha timeline também ficava encolhida, e isso me incomodava bastante, principalmente porque eu sou recente no Premiere e aí eu tenho dúvida ainda com algumas coisas, então eu sentia a falta desse espaço um pouco mais largo que o monitor ultrawide entrega. Aqui no vídeo eu vou falar e vou mostrar as aplicações aqui do que eu tenho usado e o que tem funcionado, e vou mostrar também que em alguns momentos o ultrawide é um pouco frustrante. Então acompanha aí até o final do vídeo se você quer ver tudo isso. Quando eu comecei a pesquisar o preço dos monitores ultrawide, eu vi que o valor estava um pouco acima do que eu esperava. Esse monitor da Paula, se eu não me engano, ele está na faixa de R$ 1.500 e tô desde outubro acompanhando o preço, e o menor preço que eu vi dele foi na Black Friday por 1.400, 1.390 e alguma coisa reais. E eu não estava, né, com esse orçamento disponível para gastar com um monitor no momento. Então eu estipulei para mim um orçamento de até R$ 1.000 e esperei se aparecesse alguma coisa
desse valor, mas eu não consegui achar nada acima de 26 polegadas, porque eu não queria um monitor de 26, principalmente porque um monitor de 26 polegadas do lado de um monitor de 24, ele vai ficar pequeno. Eu não queria usar um monitor principal pequeno como referência. Como eu falei para vocês, a minha prioridade era espaço. Então eu não via sentido em usar um monitor largo, mas com a tela pequena. Ia ficar estranho e pouco funcional. Para mim, olhando aqui os monitores do lado, o de 29 polegadas faz bastante sentido, principalmente porque eu ainda não entendi o porquê o monitor de 34 polegadas é tão mais caro do que um monitor de 29, sendo Full HD. Como eu não estava conseguindo achar nenhum monitor na faixa de preço que eu queria, dentro das especificações que eu queria, eu comecei a pesquisar monitores maiores de 27 polegadas que tivesse a resolução de 2K, mais ou menos, que tivesse a resolução de Quad HD, 2K e 4K, para ver se eu conseguia aumentar o meu orçamento e pegar algo que fosse melhor. E aí, checando lá no Instagram da Pichau, eu vi que eles estavam fazendo uma promo de férias e eu decidi dar uma olhada para ver se tinha algum monitor barato. E foi quando eu encontrei esse monitor da Zinnia por R$ 999,90, que é perfeitamente o orçamento, aí sobrando 10 centavos do orçamento que eu tinha para comprar um monitor. Quando eu olhei as especificações, eu gostei bastante, porque eram muito próximas da do monitor da LG e em alguns casos era até superior, como tempo de resposta, taxa de contraste, algumas coisas desse tipo, parecia melhor do que o da LG. Como era de uma marca em tese desconhecida, que é a Zinnia, eu fiquei com receio de comprar. Mas fazendo uma pesquisa eu vi que é uma marca da própria Pichau, então eu decidi arriscar, porque eu já fiz algumas compras lá e tive boas experiências. E eu sei que se eu não gostasse eu tinha um prazo para devolver o monitor e tal. Eu comprei um monitor no sábado de noite e o monitor chegou para mim na quinta-feira, né? Ele excedeu o prazo de entrega, que era de até 4 dias úteis, ele entregou no quinto. Porém chegou tudo certinho, como vocês viram no unboxing aí. E eu tenho que falar que eu gostei bastante do monitor. Ele tem as características muito boas, era realmente o que eu procurava. E agora eu vou traçar aqui uma comparação desse meu monitor novo com o meu outro monitor, que é um Samsung de 24 polegadas que tem o painel VA. Nesse meu monitor da Samsung, ele tem um brilho menor. Então eu senti já de cara essa diferença desse meu monitor novo, que o brilho dele é um pouco maior e as cores são um pouco mais vivas. Fora isso, meu monitor da Samsung tem um painel VA, que ele entrega tons mais escuros, um pouco mais definidos, porém as cores, que para mim é o mais importante, ele não entrega com tanta fidelidade. Como vocês já viram aí as especificações desse modelo da Zinnia, as cores dele são bem mais fiéis, inclusive tem o percentual no padrão Adobe RGB, que é muito importante para quem trabalha com cor. Ele também tem uma fidelidade muito boa dentro desse padrão. Então eu gostei bastante dessa questão de cores. E tem outro fator das bordas, né? As bordas em volta do monitor da Samsung são bem largas comparado com o da Zinnia, que é bem fininha, mas na tela vocês vão conseguir ver aí que ele ainda tem uma borda preta dentro da tela, o que de certa forma era esperado, mas é um pouco decepcionante. Até quando eles anunciam que tem as bordas finas e que para você usar com 2 monitores você quase não vai sentir diferença, mas na prática tem essa borda preta aí e você vai sentir diferença sim. Um ponto que eu preciso falar é que quando eu instalei o monitor no meu computador, eu senti que as cores dele estavam meio amareladas, eu achei estranho. E aí, usando os botões de acesso ao menu dele, eu consegui mudar o padrão. Eu não sei porquê, mas ele veio com um padrão de temperaturas de cores de 6300K, que deixava o monitor amarelado. Depois ele tem, se eu não me engano, 7500, 9300K. E ele tem um outro padrão que se chama utilizador, que é o que eu estou usando atualmente, que talvez seja um padrão, mas ele também tem um ajuste fino do RGB, né? Então você consegue fazer o ajuste dos vermelhos, os verdes, os azuis, nitidez, brilho, contraste e os tons de preto, ou seja, você consegue fazer um ajuste fino e deixar o monitor bem do jeito que você precisa, principalmente se você tem aquele aparelho que faz a correção de cor do seu monitor. Se você é um designer e trabalha com cores, né, é um colorista, talvez seja importante você ter esse aparelho que faz a calibragem das cores do monitor. Os botões de acesso ao menu ficam na parte inferior direita do monitor e eu confesso que eu achei meio bagunçado a forma de usar eles, eu achei estranho, mas eles são bem funcionais. Só é estranho se acostumar
com o padrão da forma de se usar, mas eles funcionam bem. Inclusive esse menu se parece com menus de TVs mais antigas, mas como eu falei aqui, ele é bem funcional. Um outro ponto que eu preciso mencionar aqui é que o meu outro monitor da Samsung tem a tela de 24 polegadas, mas ela é curva. E até o momento eu tinha achado que esse negócio de tela curva era balela, porque eu não sentia tanta diferença. Acontece que quando eu instalei esse monitor de tela plana, quando eu olhava para a tela eu sentia que as bordas estavam afastadas. É uma sensação muito estranha. E eu também tinha a sensação de que o meu monitor estava penso. Eu organizava ele retinho de frente para mim, mas quando eu olhava para o centro eu precisava olhar alguma coisa para o canto, parecia que o canto estava afastado, que o monitor estava torto. Então eu realmente pude perceber e reavaliar essa questão de que os monitores de tela curva realmente são mais imersivos e é mais gostoso de usar mesmo. Mas com uma semana de uso praticamente, eu já me acostumei de novo com a tela plana. Não tem pretensão de gastar o valor a mais que eu precisaria gastar para ter um monitor ultra-wide de tela curva. Eu acho muito caro, mas realmente as telas curvas são mais imersivas sim, isso é verdade. Enquanto eu fazia a pesquisa aqui para o meu vídeo sobre coisas que as pessoas acham importantes falar sobre o monitor, eu vi que tem uma galera que fala sobre backlight, que é um vazamento de luz, né, do backlight do monitor. E nesse monitor ele tem um pequeno vazamento de luz que eu consigo ver na parte da frente, do lado direito, que aparentemente, vocês vão ver aí, que é um mau encaixe da peça. Ela ficou com a quina um pouco torta e aí vaza um pouco de luz para fora, mas não é nada que me incomode. E olha que eu tenho toque, então eu não consigo ficar vendo as minhas coisas bagunçadas e desorganizadas. Mas esse pontinho de luz aí que eu vejo vazando não me incomoda. Mas claramente apertando no cantinho você consegue ver que é um mau encaixe das peças ali. E talvez se você comprar um monitor como esse, a probabilidade de que não tenha esse vazamento de luz é muito grande. Uma coisa legal que esse monitor tem é uma saída para alto-falantes, né? Boa parte dos monitores hoje que é voltado para produtividade não possui alto-falantes, e isso é um ponto positivo para o monitor. Mas não espere nada demais do alto-falante dele, ele é um alto-falante bem simples, com praticamente zero graves. Eu achei muito ruim a equalização dessa saída de som dele, e fora isso ele é baixo, então eu acabo preferindo usar a minha Alexa para ouvir minhas músicas. Bom, como eu falei, é um ponto positivo ele ter um som integrado, mas o som dele não é lá grandes coisas. Ele não vai ter uma boa equalização com graves praticamente nulos e o som dele não é muito alto. Então, para ouvir áudio, qualquer coisa, principalmente se for vídeos ou músicas, eu acabo preferindo ouvir pela saída de som da minha Alexa, que eu acredito que seja bem melhor. As entradas desse monitor ficam localizadas na parte inferior esquerda do monitor, o que eu considero um ponto negativo, principalmente se, assim como eu, você gosta de ter um monitor com o mínimo de cabos aparente possível. Então ele tem uma entrada USB, uma entrada DisplayPort, uma entrada HDMI e uma entrada para fones de ouvido de 3.5mm, a famosa P2. Só que como ela fica na parte de baixo e apontada para baixo, o conector de energia que conecta lá vai ficar aparente e o cabo HDMI também vai ficar aparente, assim como o DisplayPort e USB e também o cabo de som que você vai conectar aí para a entrada de fones de ouvido. Eu considero isso daí um ponto negativo porque o fio vai ficar aparente de qualquer forma. Praticamente não tem como esconder. A base do monitor ela é feita em metal e tem um design bem bonito e não ocupa tanto espaço assim na mesa. Eu gostei bastante. E o monitor ele tem um ajuste de ângulo, tá? Mas ele não tem um ajuste de altura. Então tenha isso em mente, principalmente se você não puder ter o auxílio de um pistão a gás para conectar aqui no seu monitor, que tem a furação no padrão VESA de 100 por 100. Como ele não tem um ajuste de altura, provavelmente esse monitor não vai ficar na altura adequada para os seus olhos se você for usar ele direto na mesa. Então eu recomendo, se você não tem condições de comprar um pistão a gás, que você faça um suporte de monitor de madeira como esse que eu tenho aqui atrás. E que eu tenho um vídeo ensinando, né, mostrando como eu fiz, e eu gastei menos de R$100 para fazê-lo. Então ajuda bastante. Não sei se vocês sabem, mas a altura certa
do monitor que ele tem que ficar referente aos seus olhos é que o terço superior do monitor esteja na altura dos seus olhos e o meio e a parte inferior um pouco abaixo. Então esse suporte de monitor ele vai ajudar bastante a deixar o monitor na altura certa, principalmente se for você quem vai fazer, porque você consegue fazer na altura certa que você precisa. Uma coisa que eu estranhei é que os fits emborrachados do apoio do monitor, quando eu dei uma empurrada nele para ajustar ele aqui em cima do meu suporte de monitor, eles deixaram um rastro preto na madeira. Então eu aconselho você a tomar cuidado caso você compre esse monitor e vá colocar ele na sua mesa direto. Esses fits dele aí preto podem deixar um rastro e ficar uma marca aí incômoda que eu ainda não sei como eu vou fazer para tirar. Agora eu vou falar para vocês a forma que eu tenho usado o monitor para fazer lives, que esse é basicamente o setup que eu vou usar principal, enquanto eu tiver com um monitor apenas. Eu deixo o meu jogo no modo de janela em 1080 por 1920, né, que é o Full HD tradicional, e esse restante de tela que vai ficar sobrando aqui no Ultra Wide, eu deixo o chat aparecendo em tempo real, e assim eu consigo acompanhar de uma forma mais facilitada do que como eu fazia antes. Antes eu deixava o jogo e a stream na tela toda do meu computador e eu usava o meu celular para acompanhar o chat, o que era bem cômodo, principalmente porque as letras ficavam pequenas. Eu tinha que olhar para fora do campo de visão do jogo o tempo todo e aí atrapalhava um pouco às vezes quando eu estava fazendo uma missão ou jogando Dota assim, em live, eu praticamente não olhava o chat. Então, com o monitor ultrawide eu consigo fazer isso de forma bem melhor, bem mais fácil, e eu gostei muito. Eu gostei muito mais porque agora eu consigo deixar o meu celular de lado e eu acabo não drenando a bateria dele fazendo a live. E esse vai ser o meu setup enquanto não chegar um pistão, um braço articulado para eu usar o meu segundo monitor para ver o chat e acompanhar o andamento da stream. Mas por enquanto é assim que tá. A experiência na edição de vídeos está sendo incrível. Tudo aquilo que eu reclamei no começo eu tenho agora um espaço mais otimizado e organizado. E nem se fala na hora de fazer a correção de cores. É claro que eu ainda tenho que sentir com os próximos vídeos e esse como que vai ficar a correção de cor. Mas eu já sinto uma diferença grande no processo e eu gostei demais. O que eu queria do monitor ele está entregando, fora os outros detalhes aí que a gente vai falar agora. Um dos pontos negativos desse monitor é que no anúncio, na caixa e no vídeo oficial do site da Pichau, eles falam que o monitor possui HDR. E o monitor vem com um cabo HDMI que conectado com o próprio cabo não dá suporte para o HDR. Mas eu já identifiquei que no anúncio do site da Pichau eles retiraram essa informação do HDR. No site da Zinnia, a tela que continha as informações e o anúncio desse monitor foi retirada do ar. No entanto, o vídeo do canal do YouTube da Pichau e na caixa do monitor vem escrito que ele possui o recurso de HDR. Mas eu confesso que eu fiquei bem desanimado sem a função do HDR, que era uma das coisas que eu queria, apesar de saber que não tem um uso muito grande. Não vai mudar completamente a experiência de uso do meu PC para aquilo que eu quero no dia a dia. Mas se tá escrito que tem, eu gostaria de receber aquilo que eu paguei. E eu, como eu falei para vocês, o valor dele, custo-benefício é muito bom. Mas seria melhor ainda se ele cumprisse com aquilo que é acordado. Eu não vou devolver o monitor, não vou abrir uma reclamação formal se ele não tiver o suporte pro HDR, porque ele já me atende nas coisas que eu quero. E eu acredito que é um preço justo, mesmo sem o HDR. Mas, se você vai comprar e você precisa do HDR, você faz questão do HDR, já saiba disso. Ele informa na caixa, no vídeo da Pichau tem, mas não tô tendo suporte aqui. Outra coisa importante, nas informações do monitor diz que ele entrega 10 bits, que daria 1.07 bilhões de cores. Só que no meu computador, quando eu entro aqui nas opções avançadas de tela, me informa que ele entrega 8 bits. Eu não sei qual que é a relação de bits para cores. E eu não sei se é por causa do cabo, alguma coisa desse sentido. Se você sabe aí, puder me ajudar, por favor me avisa. Mas a informação que eu tenho aqui é que ele entrega 8 bits de cores aí. Então fica aí no ar. Não sei se as informações bateram lá. O padrão de cores de sRGB e ARGB parece que tá ok. No entanto, essas foram as informações divergentes que eu pude identificar. Uma das coisas que eu achei importante colocar aqui no vídeo, que eu já vi o pessoal perguntando,
é a relação se esse monitor possui aquele problema de ghosting. E aí eu fiz um teste online e vou mostrar o resultado aí para vocês. É bem pouco, né? Travado com 75 Hz. Ele tem um pouquinho de ghost, mas é bem pouco. Jogando eu não senti, muito menos fazendo as outras tarefas do dia a dia. Então, como eu falei para vocês, ele é um monitor bom, barato, e ele não vai ter problemas de flicker lá. Ele é flicker free. E o ghosting também, o pouco ghost que ele tem é isso aí que você tá vendo. Não é algo que vai te interferir na sua jogatina. Até porque eu duvido que você seja um pro player que vai sentir toda essa diferença aí. Tô de olho, hein, mano. E eu queria também pedir para vocês deixar um like aí no vídeo e comentar aí se você tem algum monitor que você gostaria de ter e principalmente que você gostaria de ver um review dele aqui no vídeo. Porque dessa forma, com vários comentários, eu acho que fica mais fácil de entrar em contato com as empresas para ver se eles me mandam para fazer o review, pelo menos, né, só para fazer o review, para postar aqui no canal e ajudar vocês. E se você tem alguma sugestão de melhoria que eu possa fazer aqui no canal, comenta aí. No vídeo passado, bastante pessoas comentaram que o vídeo ficou longo e arrastado. E eu acho que nesse vídeo aqui eu vou conseguir ser um pouco mais conciso. Mas quero que vocês saibam que eu leio todos os comentários que vocês postam. Respondo todos os comentários que são principalmente educados e que façam alguma crítica construtiva. O comentário da pessoa que chega aqui sendo mal educado, só xingando, eu não vou responder, e dependendo do conteúdo que a pessoa colocou, eu vou até apagar o comentário. Então, tô na correria aqui, tô tentando fazer o meu melhor e espero que vocês compreendam isso. Vai fazer um mês que eu tô fazendo o canal, que eu peguei firme aqui com o canal, né? Tô postando. E eu tava com a meta de conseguir 100 inscritos por mês. E agora no fim de janeiro eu tô quase com 300 inscritos, mano. Eu tô muito feliz e eu queria agradecer de verdade a todos vocês que estão curtindo aqui o canal, assistindo os vídeos, comentando e principalmente quem tem se inscrevido. Eu tô muito feliz. Principalmente quando eu posto vídeo novo e as pessoas que já comentaram nos vídeos anteriores comentam aqui, eu fico feliz de verdade. E eu queria de novo pedir ajuda para vocês para que eu alcance 1000 inscritos, porque daí eu vou poder monetizar o meu canal. E aí com o canal monetizado fica melhor, porque daí eu consigo trazer conteúdo pro canal com o próprio dinheiro do canal. Não preciso ficar gastando dinheiro aqui do meu dia a dia para comprar coisas e trazer para cá. Então me ajuda aí, vamos atrás dessa meta. E aí eu prometo que quando eu conseguir os 1000 inscritos eu vou fazer um sorteio da hora pro pessoal que tá inscrito aqui no canal poder ganhar, beleza? Vamos pra cima aí atrás dessa meta. E depois desse agradecimento aqui, desse momento de felicidade, eu vou encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.